O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi autorizado a voltar ao cargo depois da decisão desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre os ataques contra a Praça dos Três Poderes, que havia afastado o governador por omissão pelos atos, emitiu hoje uma nova decisão atendendo a um pedido da defesa de Ibanez Rocha. A gente vai para Brasília ao vivo conversar com a repórter Tainá Farfan. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Fruto de um esforço da defesa de Ibanez Rocha, nós já tínhamos trazido esse esforço da defesa anteriormente aqui na CNN. A defesa de Ibanez já atua nesse sentido desde o fim de janeiro, para que Ibanez retornasse ao cargo antes do fim desse período, de 90 dias. Então, hoje nós tivemos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou o retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal, isso após 66 dias. Só lembrando o que aconteceu no dia 9 de janeiro, Ibanez foi afastado por um período de 90 dias, um dia depois daqueles atos criminosos que destruíram as sedes dos três poderes aqui em Brasília. Ele foi afastado por suspeita de omissão ou conivência com esses atos. A Procuradoria-Geral da República chegou a se manifestar ao Supremo Tribunal Federal, afirmou que o retorno de Ibanez ao cargo não prejudicaria o andamento das investigações e nem a coleta de provas, fato que foi evidenciado na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes, porém, destacou também que Ibanez pode ser, sim, afastado novamente do cargo se houver razão para isso. Apesar disso, Ibanez Rocha comemorou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o retorno dele ao cargo, inclusive chegou a publicar nas suas redes sociais uma mensagem à população, também enviou uma nota à imprensa em que ele afirmou que aguardou com paciência, resiliência e confiança na Justiça e disse ainda que agora vai continuar atuando e trabalhando para comprovar a sua inocência junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu até cheguei a conversar com o Ibanez Rocha no telefone hoje, ele estava muito tranquilo, comemorou a decisão, disse que aguardou o tempo da Justiça e afirmou que ainda hoje iria se reunir com a vice-governadora Celina Leão, que ficou no lugar dele, como governadora interina durante todo esse período. Disse ainda que vai se reunir com os assessores, com os secretários para ficar a par da situação e dar andamento ao trabalho à frente do governo do Distrito Federal. O nosso repórter Leandro Magalhães chegou a encontrar com o Ibanez Rocha e conseguiu conversar com ele sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o retorno dele ao cargo. A gente vai escutar agora um trecho dessa conversa. A parte do inquérito que diz respeito à participação minha, todos os resultados da busca e apreensão, a parte dos telefones que foram apreendidos, toda essa parte do inquérito que dizia respeito à minha pessoa já estava concluída. Meus advogados já haviam feito uma petição pedindo a revogação da medida. Veio o parecer do Ministério Público na última sexta-feira, também favorável ao afastamento dessa cautelar. Então era uma coisa esperada, entendeu? Então eu fiquei muito feliz com a decisão, não posso negar. Aguardei esse período todo com muita paciência, com muita resiliência e com muito respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial ao que colocou nos processos o ministro Alexandre de Moraes, que naquele momento, ali do 8 de janeiro, tomou uma decisão, ao meu ver, justa para o momento, em virtude do que aconteceu naquela data, e era necessário que houvesse uma apuração mais profunda. Eu volto a conversar com Yuri Pita e Caio Junqueira. Yuri, Ibanez Rocha está de volta ao comando do DF, mas segue alvo das investigações. Exato, essa é uma das questões importantes dessa decisão. Ele volta ao cargo, mas há um espaço aberto ali na decisão do ministro Alexandre de Moraes que, caso o cargo de governador seja usado de forma a atrapalhar as investigações, um eventual afastamento pode ser decidido novamente. Agora, pelas falas de Ibanez, pela forma como a sua defesa tem se manifestado, a nota que encaminhou depois da decisão vir a público, com a nossa âncora Daniela Lima, fica claro que o governador está voltando ao cargo com bandeira branca, digamos assim, sem querer, confiando ali que, estabelecido no cargo novamente e tentando ajudar a esclarecer o caso, tentar ajudar a se punir eventuais responsáveis
pela falha que é óbvia. Houve uma falha na proteção de Brasília no 8 de janeiro. Houve uma falha de operação incrível da Polícia Militar do Distrito Federal que permitiu a depredação das sedes dos três poderes e isso não pode ficar impune. Caso contrário, todas essas instituições envolvidas nos ataques e na apuração dos ataques, dos atos antidemocráticos, vão ficar desmoralizadas. O que Ibanez procura com todo esse gesto, até com essa deferência de considerar, de afirmar, como disse a Leandro Magalhães, que o seu afastamento foi justo naquele momento, é tentar ali se colocar politicamente de forma pacífica, neutra, para não ser alvo, novamente, de nenhum tipo de hostilidade ou de ação judicial, levando em conta que ele permanece como investigado, mas pode, em vez de atrapalhar, pode colaborar e muito com a resolução dessas apurações, Márcio. Agora, Caio, é interessante, como o Yuri disse, houve falhas enormes da Polícia Militar do Distrito Federal, das forças de segurança de modo geral, no patrulhamento a Brasília no dia 8 de janeiro, naquele domingo, uma semana depois da posse do presidente Lula. O ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ainda está na cadeia, mas teve jurista criticando o afastamento do governador Ibanez Rocha, né, Caio? Isso, Márcio. Como costuma acontecer, pelo menos com parte ali das decisões tomadas aí nos últimos anos pelo ministro Alexandre de Moraes. O que acontece nesse caso específico? Por quê, né? Juridicamente, tecnicamente, afastamento de governadores cabe a competência originária ao Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de crimes comuns. E quando se trata de crimes de responsabilidade, esses julgamentos ocorrem pelas assembleias legislativas, no caso do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa ali do Distrito Federal. Então, por isso que gerou, assim, de fato, uma polêmica. Sem falar da sensibilidade de um governador reeleito em primeiro turno, que é o caso do Ibanez, ser afastado do mandato por uma decisão monocrática menos de 2 meses depois. Claro que haveria, sim, de se investigar a cadeia de comando ali de tudo que aconteceu, inclusive do governo federal. Eu tenho dito isso aqui, né? De certa maneira, claro que as forças de segurança falharam, mas é importante lembrar, a ABIN, nas 72 horas que antecederam o 8 de janeiro, informou todos os ministérios do governo Lula, né, com diversos informes, acho que, salvo engano, 8 informes nas 72 horas anteriores para os ministérios do atual governo, informando desse risco. E também nada foi feito. Ajuda a gente a entender também porque que talvez o governo federal não queira que se abra uma CPI para investigar isso. Mas naquela ocasião, sim, ela acabou sendo, essa decisão do Alexandre, polêmica por esses fatores, né? Por não ter tido um aval ali nem do Ministério Público, nem do Superior Tribunal de Justiça, que é quem, no caso, teria a competência para fazer isso. Obrigado mais uma vez, Caio e Yuri.